Então vamos falar hoje sobre rede de apoio. As principais diferenças no seu caminho para quem tem rede de apoio e para quem não tem rede de apoio. Quais serão as principais diferenças e o que cada um tem que fazer. Seguindo os 4 passos, seguindo o método dos 4 passos. Quem tem rede de apoio, se você vai fazer o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Clareza, conhecer o bebê, observar o bebê. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo porque, de longe, realmente é a coisa mais introdutória, a coisa mais inicial que você tem que fazer, provavelmente a mais importante. A maioria das mães, todo dia às 17 eu estou entrevistando uma mãe que já conseguiu fazer o bebê dormir a noite toda. A maioria delas fala, e é incrível como eu passei a conhecer muito mais o meu bebê, passei a entender muito mais o que antes eu não entendia, o que antes eu achava que era fome, achava que era dor, achava que era... Agora eu entendo muito mais. Isso vai muito além de dormir a noite toda. Claro, elas conseguem descansar, mas isso vai muito além. Primeiro passo, não tem muito o que fazer. Depende de vocês. Com ou sem rede de apoio, depende de vocês. Vocês vão precisar fazer. Claro, se teu marido, e tem muitos, se teu marido consegue reconhecer sinal de sono, consegue reconhecer o momento de dormir, consegue reconhecer o momento de desacelerar, o momento de estimular, quando que é o melhor momento para brincar, quando que não é o melhor momento para brincar com o bebê, te ajuda bastante. Claro que se as pessoas ao teu redor também conhecerem, se elas também tiverem essa clareza, vai te ajudar bastante. Mas não significa que você não precisa passar por esse passo, você precisa passar por esse passo. Alguns outros vocês vão poder terceirizar, digamos assim, a gente vai conversar sobre isso. Para quem tem oportunidade, alguns outros vocês vão poder terceirizar, e eu até aconselho que vocês terceirizem um pouquinho. Vocês vão entender. Esse é o primeiro passo. Vocês vão precisar fazer. Segundo passo, determinar as causas para os despertares. Quais são as principais causas? Maturidade, fome e dor. Angústia da separação, saltos de desenvolvimento, exposição às telas. Importantíssima causa de despertares. Outra causa que eu estou acrescentando é o estresse da mãe. E a gente vai falar sobre isso. Então essas são as causas. Imaturidade, fome, dor, salto de desenvolvimento, angústia da separação, exposição às telas e estresse da mãe. Então essas são as principais causas. E aí a gente passa pro terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Ajuste da rotina. Aí você entra na rotina. Aí você entra no ajuste da rotina. Por isso que muitas vezes aquela mãe que fala: minha rotina tá perfeita, eu faço tudo o que você indica, eu faço tudo, e mesmo assim meu bebê continua acordando. Provavelmente por isso que ele continua acordando. Porque o ajuste da rotina é um dos 4 passos. O ajuste da rotina é um dos 4. E eu digo mais, muitas vezes a rotina nem tá tão ajustada assim. De vez em quando eu tento ser bem sutil para não parecer muito invasivo, mas de vez em quando eu mostro nas sessões de olho no olho que eu faço meio-dia. A mãe fala: não, minha rotina tá ótima. Eu digo: tá, vamos ver se tá. Olha, janela tá tanto, o ambiente não tá ajustado, isso aqui não tá ajustado, minha rotina tá perfeita. Todo dia o bebê entra em efeito vulcânico, ou seja, não tá tão perfeito, certo? E mesmo que esteja, não é a única causa. O bebê tem algumas associações se desfazem sozinhas com o ajuste da rotina, outras não. Por melhor que esteja a rotina, se ele tá com dor, tá acordando com fome e com dor, ele vai continuar acordando. Então é importante lembrar disso, é importante que isso fique muito claro. Rotina perfeita não é sinônimo de dormir a noite toda. É preciso, é um passo necessário, mas não é sinônimo. Quarto passo é desfazer associações que estejam atrapalhando o sono do bebê. E que fique bem clara, são as que estão atrapalhando o sono do bebê. Nem toda associação atrapalha, definitivamente não. Tem muita associação que ajuda. Participação com ou sem rede de apoio, com e sem rede de apoio. O primeiro passo, já falei, você precisa, se tua rede de apoio souber, conhecer, a rede de apoio tiver essa clareza, ótimo, vai ajudar muito. Mas se não tiver, você precisa ter. Segundo, determinar as causas para os despertares. Isso depende de você também. Querendo ou não, por mais participativa que seja a sua rede de apoio, por melhor que seja o seu marido, determinar as causas você precisa fazer. Por melhor que seja a tua rede de apoio, por melhor que seja o teu marido, boa parte vai ficar para ti. Maior parte de tudo isso, maior parte de todos os cuidados do bebê vai ficar para você. Normalmente só não fica quando você volta a trabalhar. E aí não dá. Normalmente só nesses momentos. Você vai precisar fazer isso com ou sem rede de apoio. Você vai precisar determinar essas causas. Terceiro passo, ajuste da rotina. Que a rede de apoio ajuda muito. Por exemplo, soneca. A Bia Estela voltou a trabalhar, a bebê fica no serviço com ela. Então, mesmo voltando a trabalhar, ainda assim fica a maior parte do cuidado continua com ela. Mas e o ajuste da rotina? Por exemplo, no caso das sonecas, a rede de apoio pode te ajudar bastante. Que aquele bebê que só dorme no colo, por exemplo, se você tiver
tiver rede de apoio, peça ajuda. Eu vejo muitas de vocês, muita aluna minha, falando, não, minha mãe até vem me ajudar, meu marido até me ajuda, mas quem tem que fazer isso sou eu. Não é não. Quem tem que fazer isso não é você não obrigatoriamente. Tem rede de apoio, se você tem alguém para alternar contigo, peça ajuda, não tenha medo de pedir não, peça. Você não é menos mãe por causa disso não. A mãe querer ficar para si, querer assumir tudo. Você não precisa assumir tudo, você não deve assumir tudo. Se você tem rede de apoio, reveza. Se você tem rede de apoio, alterna. Quem não tem rede de apoio, e eu te digo sem sombra de dúvida, quem não tem rede de apoio precisa mais disso aqui do que quem tem. Quem não tem rede de apoio precisa ainda mais aprender isso daqui do que quem tem. Porque quem tem pode alternar, pode descansar. Quem tem o marido que participa, o marido, não vamos entrar na discussão se o marido é ou não rede de apoio, não, tem o marido, tem a sogra, tem a babá, tem a mãe, seja lá quem for, que participam, você pode descansar. Quem não tem, você vai precisar saber ajustar ainda mais as sonecas para poder ter esse descanso. Fazer isso é fácil? Nunca falei isso. Eu sei que não é, na verdade. Eu sei que não é. Fazer isso é rápido? Nem sempre. Nas entrevistas que eu estou fazendo, tem mãe que conseguiu em 1 mês, tem mãe que conseguiu em 2 meses, tem mãe que conseguiu em 4 meses, tem mãe que conseguiu em 8 meses. Se você não aprender a fazer isso daqui, os 4 passos, você provavelmente vai ficar assim até os 3 anos, não com a soneca no colo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas provavelmente teu bebê vai continuar acordando até os 3 anos. Se você não souber fazer isso aqui, até perto dos 3 anos. Alguns passam de 3 anos, alguns poucos só vão dormir a noite toda depois dos 3 anos. O meu bebê fica no colo o tempo todo, meu bebê não aceita o berço, certo? Se você não aprender a ajustar isso, e quando eu digo ajustar isso, eu não digo ir acordado para o berço, não é obrigatório ir acordado para o berço, e muita gente ainda bate nessa tecla, muita gente ainda fala isso, não é obrigatório ir acordado para o berço. Mas se você não aprender a fazer isso, fazer o bebê adormecer no teu colo, começa assim, adormece no teu colo e vai dormindo ao berço, ou ao carrinho, ou à tua cama, ou a rede, que adormeça, mas saia, vai e fique bem em outro local, você vai continuar nessa até, sei lá, os 10 quilos do bebê. Porque depois dos 10 quilos, por aí, mais ou menos isso, se um bebê de 10 quilos é pesado para mim, tem uma estrutura muito maior do que a da maioria de vocês, imagina para vocês. Vai ficar pesado. Ficando pesado, vocês não vão mais aguentar segurar por muito tempo. A coluna de vocês não vai aguentar segurar por muito tempo. E vocês vão acabar desfazendo essa associação do jeito que der. 2 horas com o bebê no colo, de 10 quilos, é pesado. Então, você precisa aprender. Se você não tem rede de apoio, você precisa ainda mais, por mais difícil que seja. Quem tem rede de apoio, consegue revezar. Aí a gente passa para um próximo passo. Ajuste do ambiente. Ajuste do ambiente, você tem que fazer. Ajuste do ambiente não é, definitivamente, provavelmente é o ponto mais fácil de se fazer e um dos mais importantes. Esse não precisa ter rede de apoio para fazer e é um dos mais importantes. Assistam às entrevistas, as sessões olho no olho, as entrevistas com as mães que já conseguiram, para vocês verem, olha, eu ajustei o ambiente, diminuiu 4 despertares, eu ajustei o ambiente, o bebê foi até 7h30 da manhã e parou de acordar 5. Eu ajustei o ambiente, as sonecas passaram de 30, 40 minutos para 1 hora, 1h20. É um dos ajustes mais fáceis, mais importantes, mas também mais subestimados. Definitivamente você não precisa de uma rede de apoio para fazer esse ajuste. Agora, o ritual, para quem tem rede de apoio, já tem vantagem de novo. Porque que muitas vezes o ritual é mais fácil com outras pessoas do que com você. A mãe vai tentar fazer o bebê dormir e vira uma briga. Por 2 grandes motivos. O cheiro do leite, aquela mãe que amamenta. Então, o bebê sente o cheiro do leite e ele vai querer mamar a todo tempo. Alguns bebês, não todos, alguns bebês vão evoluir, vão desenvolver uma associação por isso. E alguns, por causa dessa associação, não vão aceitar sair do colo, não vão aceitar sair do peito. Vão ficar na sucção não nutritiva o tempo todo. Tem algum problema para o bebê fazer isso? Não tem. Tem algum problema para a mãe fazer isso? Se ela não estiver incomodada, não. Mas eventualmente isso vai cansar. Não tem problema nenhum. Se você for falar de saúde, se você for falar de sono, não tem problema não. O bebê pode passar suas 1 hora em sucção não nutritiva, dormindo em sucção não nutritiva e acordar bem. Nesse ponto eu falo exclusivamente da mãe. Se for incomodar alguém, é a mãe. Outro ponto é o estresse. Infelizmente, teu bebê sente teu estresse. E aí fica aquele ciclo vicioso. Teu bebê acorda várias vezes, você fica cansada, você fica estressada por causa disso. Você fica estressada, teu bebê sente esse estresse. Ele sentindo esse estresse, ele acaba se assustando, se irritando e chorando ainda mais.
Outra pessoa não passou a noite acordado, vai fazer um ritual mais tranquilo. Outra pessoa não amamenta, não tem o cheiro do leite, costuma fazer o ritual mais tranquilo. Porque você, isso para quem amamenta, teu bebê tá sentindo, teu bebê tá no teu colo, ele tá sentindo o cheiro de leite materno. Ele quer mamar, tá? Ele fica se jogando em direção ao peito. E você não amamenta, ele vai ficar irritado, ele vai ficar frustrado. Ele vai dizer assim, ele vai ficar sem entender por que não. Se ele gosta tanto disso, por que não? Por que ele está sendo privado disso? Então, quem tem rede de apoio, é claro, ajuda bastante. Quem não tem rede de apoio vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais técnica também para conseguir fazer. Esperar o bebê entrar em sono profundo, dormir, entrando em sono profundo, e aí você vai começar a colocar o bebê no berço. Quando ele começar a aceitar o berço, tendo entrado em sono profundo contigo, no teu colo, quando entrar em sono profundo e começar a aceitar esse berço, aí sim você vai começar a colocar o mais sonolento, mais acordado. Rede de apoio ajuda, é óbvio que ajuda. Sem rede de apoio é perfeitamente possível. E de novo, quem não tem precisa ter mais do que vocês que têm. Precisa fazer esses ajustes até mais do que vocês que têm rede de apoio.